O Mosteiro dos Jerônimos. O Mosteiro dos Jerônimos ou Mosteiro de Santa Maria de Belém é um mosteiro português do século XVI. Situa-se em Belém, Lisboa, perto do estuário do rio Tejo. Ponto culminante da arquitetura manuelina, este mosteiro é o mais notável conjunto monástico português do seu tempo e uma das principais igrejas-salão da Europa, estando classificado como Monumento Nacional desde 1907 e como Património Mundial da Unesco desde 1983. Em 7 de julho de 2007 foi eleito como uma das 7 maravilhas de Portugal. Estreitamente ligado à Casa Real Portuguesa e à epopeia dos descobrimentos, o Mosteiro dos Jerônimos foi, desde muito cedo, interiorizado como um dos símbolos da nação. É hoje uma das mais importantes atrações turísticas da capital, contando 644.729 visitantes em 2010, dos quais 92% estrangeiros. Em 1496, antes da descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama, Dom Manuel I fez um pedido à Santa Sé para que lhe fosse concedida autorização para se erigir um grande mosteiro no lugar da velha ermida da Ordem de Cristo à entrada de Lisboa, junto às margens do Tejo. Os trabalhos de construção tiveram início a 6 de janeiro de 1501 ou 1502. Depois de terminada a viagem de Vasco da Gama, e puderam ser custeados pelo rei com verbas provenientes do comércio com o Oriente. Em 1518 Dom Manuel decidiu, em testamento, transformá-lo no seu próprio panteão, amplificando o caráter excepcional da monarquia e da linhagem que com ele nascera, como ramo da dinastia de Avis. Mas quis distingui-la através de uma obra sumptuosa, que estivesse de acordo com os princípios da propaganda régia e da glorificação de um reino, que se confundia com a sua pessoa. O edifício foi construído em calcário, liós, extraído de pedreiras não muito distantes do local de implantação. Apontado como o ponto culminante da arquitetura manuelina, o Mosteiro dos Jerônimos integra elementos arquitetônicos do gótico final e do Renascimento, associando-lhes uma simbologia régia, cristológica e naturalista, que a torna única. Para ocupar o mosteiro foram escolhidos os monges da Ordem de São Jerônimo, daí a designação Mosteiro dos Jerônimos. Comunidade religiosa que habitou nestes espaços até à extinção das ordens religiosas ocorrida no século XIX em 1834. O mosteiro foi então entregue à Real Casa Pia de Lisboa, instituição destinada ao acolhimento e à educação de órfãos e à recuperação de mendigos e desfavorecidos e que ocuparia os espaços do claustro até 1940. A igreja passou a servir de igreja paroquial da freguesia de Santa Maria de Belém. Em todo este processo perdeu-se grande parte do valioso recheio do mosteiro. No reinado de Dom Manuel I podem considerar-se duas grandes empreitadas de construção do monumento. A primeira foi dirigida por Diogo de Boitaca, que definiu a traça do mosteiro e da igreja, revendo provavelmente a sua escala em 1513 quando o rei adquiriu mais terrenos para o edifício, o que revela uma intenção de engrandecimento da obra. A segunda desenrola-se a partir de 2 de janeiro de 1517, já sob a coordenação geral de João de Castilho. É desenvolvido o esforço no trabalho com o remate do piso térreo do claustro e início da construção do segundo piso,
do que irá resultar o primeiro claustro abobadado de 2 pisos, bem como a execução dos portais, soliaxial, sacristia, refeitório, parte das paredes e portal da sala do capítulo. É realizada a cobertura das naves e do cruzeiro da igreja através de novas e arrojadas soluções técnicas que permitiram conceber um espaço unificado sem precedentes, a primeira grande igreja-salão portuguesa. Com Castilho assiste-se também a uma alteração a nível da ornamentação arquitetônica, inicialmente marcada pelo gótico tardio e que irá abrir-se aos ares do classicismo ao romano através do plateresco espanhol. Em 1530 João de Castilho abandona as obras no Mosteiro dos Jerônimos. 10 anos mais tarde entra em funções Diogo de Torralva, que irá realizar diversas obras de remate das construções anteriores. É ainda construída uma nova portaria, projetado o cadeiral do coro alto e alterada a capela-mor de modo a receber os restos mortais de Dom Manuel I. Mas será Jerônimo de Roão a assumir a conclusão do edifício, ocupando o cargo de mestre de obras do mosteiro de 1563 até à data da sua morte em 1601. A ele se deve a nova capela-mor, de cariz maneirista, que vai contrastar com o resto do edifício. A planta original obedeceu ao esquema típico de uma casa monástica, incluindo a igreja, claustro e dependências anexas. O que ainda hoje podemos encontrar em Belém preserva os aspectos essenciais da traça inicial, seiscentista, mas é de igual modo repositório das inúmeras alterações e acrescentos realizados em séculos posteriores, de que deverá destacar-se a remodelação realizada no século XIX e que incluiu a construção do longo edifício, neomanolino, a poente do mosteiro, onde estão sediados o Museu Nacional de Arqueologia e parte do Museu de Marinha.